E irmã, eu comecei a ler inteirinho, ler. Primeira coisa que eu grifei foi isso. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contaminou. Por quê? Porque não adianta nada a gente tá falando de Jesus, mas a gente não praticar. Que é a parte mais difícil, né? Vamos combinar que é difícil mesmo, né? É difícil aonde que a gente vai praticar? Aqui é mais fácil. Aqui tem mentor, tem espírito que ajuda a tomar na casa. E na casa da gente, como é que a gente faz? Naquele parente difícil, parente que reclama todo dia da mesma coisa, o filho que tem problema, o marido que não quer nem ouvir o que você está falando. Como é que a gente faz? É a parte mais difícil. Então, vamos honrar Jesus aqui. Às vezes, ficando calado, porque muitas vezes a gente tem que ficar calado diante das coisas. Às vezes, falando. Não é só ficar calado que resolve, às vezes tem que falar. Às vezes tem que falar, olha, isso aí está me incomodando. Se você tem que falar na hora certa, mas tem que falar. Não adianta falar na hora que a pessoa está com a cabeça quente. Mas a gente tem que trazer Jesus no coração, porque a gente, quando a gente... Hoje mesmo ainda falei isso para uma moça lá no supermercado, que eu fui comprar umas coisas e a moça que estava na minha frente falou, nossa, a senhora é caixa, a senhora tem tanta paciência, não é todo mundo aqui que trabalha que tem paciência, né? E aí eu falei para ela que às vezes as pessoas nos ofendem, eu sempre falo isso. Lembra disso? Jesus já falou isso. Quando a pessoa vem ofender a gente, onde que está a dor? Está nela, não está em você. Está nela. Ela joga, quer despejar em cima de você. Se você não receber, não é ela, está dentro. Eu sempre falo, depois que ela brigar com você, ou que ela descarregar a raiva dela em você, ela vai continuar com a raiva. Ela vai estar lá dentro dela e ela vai ter que dar conta disso. Então, não é que a gente vai relevar tudo, não vamos responder nada, a pessoa pode fazer o que quiser, a gente vai ficar sempre quieto, porque isso não é saudável. Não é bom, a gente tem que saber. Mas a gente tem que lembrar que a raiva, a dor, a angústia está lá no coraçãozinho dela. E está lá. Daí ela vem, porque você fez isso, você fez aquilo. Então, vamos lembrar disso, tá? Depois, não se turbe o vosso coração. Tem um capítulo lá do livro Palavras de Vida Eterna, que até usa isso. Não se turba, mas tá fácil de não turbar o coração, né? Não, beleza. É só ligar a televisão de manhã, aí você já começa, meu Deus, o que acontece? Meu Deus, o que acontece? Você já vê, e tudo que a gente vê. Tá difícil de não turbar o coração, né? E se a gente pensar bem, as redes sociais e a televisão ajudam a gente a ficar mais incomodado, porque a gente fica sabendo de mais coisa ruim do que a gente sabia antes. Então não é fácil, mas a gente tem para isso que tem, né? Um bom homem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mais uma vez coração. E olha, se a gente fosse colocar as 876 partes da Bíblia aqui, eu saía só amanhã de manhã aqui. Então veja como o coração é tão importante. Na realidade, é que está tudo aqui no coração. A gente tem outra coisa importante. Agora, a gente vai ser só coração? Não dá para ser só coração. E aí onde que a gente entra? Aqui também tem que ter a razão. A doutrina espírita me educou muito na parte da razão. Isso daí é o que eu mais aprendo, na parte da moral, do entendimento, do conhecimento. A doutrina espírita explica tudo. Vai resolver tudo com o coração? Não. Nós precisamos de um pouco de coração e razão também, não adianta. E para isso que a doutrina espírita tem muitos livros, para a gente poder aprender, conhecer e entender, equilibrar o coração com a razão. Se você age só com a razão, você fica uma pessoa muito fria. Se você age só com o coração, você fica muito mole. E você tem que buscar esse equilíbrio, né? Que é isso que a gente procura fazer. E aqui, os chakras, né? Os nossos órgãos espirituais, tem nos livros do André Luiz, ele usa como centro de força, né? Então veja só, coronário, que é lá do alto da cabeça, esse frontal, que é bem aqui no meio da testa, o laríngeo, que é na garganta, o cardíaco fica aqui no meio, e aqui o esplênico, o gástrico, oh meu Deus, mudei. O gástrico e o genésico. Veja só uma coisa que interessante, vocês estão vendo aqui, o cardíaco, onde que ele está? Ele está no meio. Então, ele está no meio porque
Esses três aqui são os centros de forças superiores, os que nos ligam mais a Deus, ao seu anjo da guarda, aos mentores. Esses daí são os de cima. E esses daqui nos ligam à terra, esplênico, gástrico e genésico. E o do coração está onde? Está no meio. Por que ele está no meio? Para equilibrar uma coisa com a outra. E esse que é o desafio mesmo da gente. Porque a gente, às vezes... outra coisa, não sei se quem é trabalhador espírita cansa de escutar, obviamente vocês devem ter escutado. Nossa, mas você é espírita e fica tão bravo assim. Mas a gente não escuta isso, quem é trabalhador. Mas você não pode, você é trabalhador espírita. Como? Você é espírita e é desse jeito? Gente, a gente não é um poço de equilíbrio. Tem hora que o nosso coração dói, fica triste, fica magoado, não tem como, né? A gente fica muito chateado. E a gente tem hora que explode, tem hora que o coração estoura, e tem hora que a gente tem que falar, né? Então, vamos ver como é que... Aqui está no livro do Camille Flammarion. Responsável pelo equilíbrio e intercâmbio das emoções superiores, afetos e sentimentos. Nele reside, por exemplo, a bondade, a afeição, a piedade e também o ódio. Esse centro de força está ligado às dimensões superiores da consciência e ao senso de existência da pessoa. Então, esse coraçãozinho que está batendo aí dentro de vocês e que está batendo aqui em mim, todo mundo que está aqui, e dos desencarnados também, é um centro de força do maior que a gente tem. A gente não pode não dar atenção para ele. No dia a dia, a gente fala assim para as pessoas: eu fiz o que o meu coração mandou. Nem sempre a gente faz, porque a cabeça da gente atrapalha. O nosso coração, quando está bem sintonizado com a espiritualidade superior, é a maior força que você tem. Mas para isso a gente precisa trabalhar para estar sempre ligado nas forças superiores. Ele é forte, ele é poderoso. E aqui, eu estou falando para mim, estou falando para vocês, no sentido que vocês entendem que todo mundo aqui tem essa força no coração, que é a força do amor, da construção do amor. Mas eu sou uma pessoa simples, eu não tenho isso. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Construa, fortaleça o seu coração interior com o conhecimento espírita, com o passe que vocês veem lá dentro. Na hora que vou tomar o passe, falou-se de coração. A mensagem do mentor Oswaldo falou do coração. O que está se buscando aqui? Que a gente volte para a gente. Não é por causa disso que a gente vai ser só coração, fazer tudo que os outros querem, não quer dizer que a gente seja bom. A gente precisa do equilíbrio entre a bondade que vem do coração e a razão. E é para isso que o Espiritismo está aí, rico de conhecimento, para a gente equilibrar as duas coisas, tá? Foi embora, de novo. Eu acho que ele fez alguma coisa nesse projetor lá em casa. Ele fez. É nada, se não fosse por ele, não fazia nada. E ele esse ano, falando de coração, botou um stent no coração. Teve um infarto, foi para o hospital. Nós ficamos 20 dias lá no hospital. E graças a Deus e aos benfeitores espirituais, está vivo, inteiro, e fez uma grande mudança. Eu falo para ele, quando a gente estava no hospital, enquanto ele viaja aqui, nos dias que nós ficamos lá no hospital, foram 20 dias, a gente não imaginava, né, que ia acontecer isso. E aconteceram coisas naquele hospital que eu não sei. Eu falo para ele: você foi para o hospital e eu fui junto para a gente se tratar. Trataram o nosso coração, o dele, e trataram o meu. Algumas coisas da gente mudaram depois. E num dia, logo depois que ele saiu da UTI, que esse dia eu ainda estava quase em pânico, não, estado catatônico, sei lá como é que é, nem sei, né, porque a gente fica meio perdido. Quando ele voltou para o quarto, eu falei para ele: eu não tenho muita evidência, mas eu tenho a evidência necessária no trabalho mediúnico, no trabalho de cura, que eu ajudo lá como doadora de fluidos. E eu vi, no dia que ele voltou da UTI, no dia seguinte de manhã, ele estava deitado, e durante um tempo não entrou ninguém naquele quarto, e eu estava em oração. Eu levei um terço muito especial, que até foi minha sogra que me deu, estava rezando para Nossa Senhora, rezando.
e eu vi 2 espíritos mexerem no coração dele. Foi um negócio muito bonito, eles demoraram quase meia hora para tirar como se fosse uma massa roxa, que tiraram de dentro dele, e depois imediatamente colocaram uma massa cristalina, tá? E foi um negócio muito forte. Nos outros dias que a gente ficou lá, eu não vi mais nada, mas a gente foi se tratando no hospital. Eu falo, a gente não imagina o trabalho dos espíritos. Porque a gente pensa que vai para o hospital, tem um hospital espiritual em cima do hospital, e eles estão tratando a gente. E ele teve um infarto exatamente depois de uma palestra no dia de cura. Ele